hoje a gente está aqui para falar sobre tipos de madeira usinadas, né? Ninguém melhor do que o Leão para falar sobre isso. Então hoje a gente vai falar de MDF, de MDP, de compensado, a diferença desses materiais, aquele aglomerado de antigamente. Então bora lá? Então, pessoal, a gente está falando aqui sobre vários tipos de material, principalmente o MDF e o MDP. A gente também falou um pouquinho sobre o compensado, mas existe também aqui esse outro exemplo, que é o compensado sarrafiado. Existe o madeirite para construção civil, o madeirite plastificado. Então, existe uma gama de tipos de materiais diferentes. A gente está focando aqui no para mobiliário, né? Que a gente está explorando um pouco mais sobre esse tema, mas existem outros vários materiais, inclusive acho que o Daniel Simberg fez um vídeo sobre isso. Vou colocar aqui no card também para vocês acompanharem. Como a Letícia citou os materiais mais usados, o primeiro material que foi usado depois da madeira maciça é compensado. Então, compensado, ele foi fabricado, começou a fabricar laminado, que são as lâminas de atravessado. Então, elas têm essa grande resistência em carga mecânica por causa disso. O que você precisa saber sobre o compensado se você for usar? Se você for fazer um serviço legal, sem ondulações, você teria que ter uma lixadeira estacionária. Lixadeiras de mão você não consegue tirar. Ela tem pequenas ondulações, isso é natural do compensado, mas era comum toda a marcenaria ter uma lixadeira de cinta grande, que nós passávamos para tirar, porque se você não fizesse isso, quando você lustrava o armário com selador ou verniz, aparecia aquelas ondulações. É natural do compensado, o que nós não temos no MDF. Tinha que ser revestido. Depois sim começaram a vir os compensados revestidos. Depois vieram os compensados sarrafiados. O que é? São duas camadas. Esse daqui ele são três camadas, uma aqui, uma no meio e uma outra de atravessado, e no meio tem miolo de madeira maciça. Aqui temos um outro. Miolo de pinos, mais suscetível a cupins, por ser pinos. O ideal seria, esse aqui você vai ver que tem madeiras de outro tipo. Então, aí depende do seu fabricante aí, da revenda, do tipo que tem. Então, os painéis eles são melhores, eles empenam menos, eles aguentam uma carga melhor e por isso que eles empenam menos. Outro detalhe do compensado, ele empena muito. O laminado para a porta não era uma boa, então começaram a fabricar os sarrafiados. E um detalhe, olha, esse aqui é uma qualidade que era melhor, esse aqui, você pode ver pela cor do cheio que ele tem. É uma madeira de virola e uma outra mais escura. Com o passar do tempo, as madeiras foram ficando escassas, começaram a usar os pinos por dentro, o que não ficou muito legal em relação à qualidade anterior. E a grande vantagem, depois fizeram os painéis, que esses sim vinham revestidos, como esse daqui você compra revestido. O único problema é você ter a sequência quando você vai fazer portas com ele, você não achava um lote grande. E por isso que a marcenaria, sob encomenda, ela folhava todos, mas tinha que ter prensa. E o melhor compensado sarrafiado para fazer porta era assim. Eu não tenho um, mas eu exemplifiquei aqui, riscando. O sarrafiado dele interno eram tiras de madeiras aglutinadas juntas, como está no risco aqui. Esse era o melhor que tinha, ele não empenava muito, era o melhor compensado que tinha para a porta. O MDF revolucionou tudo isso daí, somente com a exceção de que do empeno. Mas se você souber usar tanto MDP, MDF no seu projeto, você terá um trabalho sempre bom. Então todo produto ele tem os prós e contras, isso é natural. Você como profissional tem que procurar saber e usar melhor cada qualidade, o melhor material que se encaixa no produto que você irá fabricar. Ainda sobre o compensado naval, esse sim, você pode deixar dentro de água que ele não estufa. Você conhece pela cor da cola. Você pode ver que as camadas de cola, elas são escuras. Aqui acho que você vê melhor. Um outro material também usado, esse aqui é muito usado em construção civil, usado muito para tapumes. Ele é um material altamente resistente à água e ele praticamente não descola.
Só que para ser usado para fazer armários não é uma boa. Por quê? Ele tem, são pedaços de madeiras grandes e depois de prensada, se você passar a mão aqui, você sente uma leve ondulação. Então, para serviços mais finos e a cor dele predominante assim, não é legal. E se você for revestir, corre o risco de essa ondulação aqui passar para a folha ou para a fórmica e não ter um problema. Mas é um material leve, ele empena muito pouco, grande vantagem, muito resistente à água, tanto você cansa de ver por aí obras fazendo formas para concreto com ele também, e como tapume, que fica lá tomando sol e chuva e não solta tanto. Caso você tenha que fazer um móvel curvado, quem não sabe, não conhece, existe um compensado de 4 mm que se chama compensado flexível. Ele tem duas camadas das fibras no sentido longitudinal, a primeira, as duas externas, e no meio você verá que tem uma camada bem fina, como se fosse uma ou duas folhas, da espessura de duas folhas, e por isso que ele enverga. Porque com ela de atravessada, aqui comprime e aqui ela estica. Então, você consegue fazer móveis com um diâmetro de até 18 centímetros, mais ou menos, consegue virar de boa. Só que você tem que revestir. O MDF é quase impossível fazer isso. É possível fazer dando cortes, mas é muito trabalhoso e sempre depende do grau da curvatura. Ele fica, os risquinhos onde a serra passa embaixo é inevitável. Então, mas é possível fazer. O profissional precisa se adequar ao produto que ele tem. Olha o que eu produzi com MDF. Olha isso. Uma guarnição, sabe onde está colocada essa guarnição? No banheiro. Ela foi revestida com fórmica postiforme, tem todo um trabalho de usinagem, e lá no banheiro eu coloquei uma alma, fui lá, instalei, regulei tudo, trouxe a madeira para cá, ajustei tudo, porque é difícil de ajustar isso, e aí eu coloquei a fórmica, acertei a fórmica, cheguei lá, encaixei, pus um friso de silicone aqui, um outro friso aqui, encostei, limpei tudo direitinho, tá lá, isso vai mais para 10 anos, não tem um lado estufado. Embaixo coloquei acho que chama-se de sócolo embaixo, de madeira maciça, um pouquinho maior que esse, mas maciça. Também todo vedado com silicone, tá lá o serviço de primeira. Com MDF, não é nem o Ultra, hein? Se você precisa fazer uma moldura caprichada, olha aqui, ó, MDF, esse aqui é um MDF de 18 mm, foi feito para pintura, você pode laquear, fica excelente. Nesse ponto o MDF é imbatível. O mesmo MDF, fiz um escritório com um apartamento grande e o rapaz queria o teto com a moldura e eu fiz a moldura no armário e essa moldura ela correu até nas paredes em volta todinha do escritório. Um serviço muito legal. E ele queria e eu, para não achava embuia na cor correta, eu folhei isso aqui, ó. É um serviço que está há mais de 15 anos lá e está perfeito. Quem diria, se você olhar isso aqui colocado numa parede, eu diria que isso daqui é de MDF. Pessoal, vocês viram aí com os exemplos do que o Leão mostrou como o MDF é versátil para trabalhar com coisas diferentes, com coisas que não sejam só caixotes retos, né? E a diversidade aí da tecnologia para o mercado imobiliário, a questão da umidade, né, Leão? Eu tava até pensando em fazer uns testes, acho que eu vou colocar esses caibros aqui na água e vou filmar para o pessoal ver. É muita coisa, eu sempre fiz testes de tudo, inclusive essa coisa de MDF ser mais mole que o compensado, eu ponho a peça e eu falo para todo mundo, pessoal, o MDF ele empena com o seu próprio peso. Não é por isso que o material é ruim, você tem que, como profissional, saber usar. E nós fazemos cada armário bonito, diminuiu os tamanhos do armário em relação ao compensado, porque empena. A tamponamento, que nós já fizemos um vídeo sobre tamponamento, eu cito sobre isso, o tamponamento ajuda a diminuir esses empenos, então você tem que aprender a usar o material. O MDF e o MDP revestido vieram a revolucionar a marcenaria. Hoje você consegue ter uma marcenaria sem ter uma máquina estacionária em casa. Você pode mandar cortar tudo, filetou, calculou, filetou,
montou, acabou, não tem que fazer mais nada. Depende do profissional saber fazer o armário corretamente. Exatamente isso que eu ia dizer. Depende muito do profissional ter a técnica para estruturar Sim. bem o móvel e para escolher o material certo. Então, tem lugar para MDF, tem lugar para Sim. MDP, tem lugar para o OSB, para o compensado. Depende do que você sabe sobre o material, da forma como você vai usar o material e do que o seu cliente quer, né? E essa coisa do MDF e MDP, se você souber usar ambos os materiais, se tiver o mesmo padrão, você irá economizar dinheiro. E outra, você em onde empena mais, você pode usar o MDP. Então você precisa saber essas qualidades de cada um e usar adequadamente o seu produto. Você no mesmo consegue, móvel, você sim, consegue usar o MDP e o MDF. sim, se você achar os padrões tranquilamente. Pra vocês terem ideia, as lojas de planejado usam muito o MDP nas estruturas, caixas externas todos, em portas. Só o MDF é mais usado quando não tem o padrão, porque as grandes lojas de planejado, eles encomendam alguns padrões e você não irá achar no mercado, porque é exclusivo das grandes lojas, porque as fábricas fabricam em quantidade X e elas encomendam lá um exclusivo. Então tem alguns que você não irá achar, mas se você achar ambos os materiais, excelente para fazer o seu armário. Pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? A gente quer saber, deixa aí nos comentários qual que é a sua experiência com MDF, com MDP. Você tem alguma dúvida? Eu e o Leão, a gente está aqui para responder, né, Leão? Sim, agradecemos ao Grupo GEMAD dar essa oportunidade de nós passarmos essas informações e coloque nos comentários alguma coisa que tiver, cite meu nome aí que eu conseguirei tirar tua dúvida se ficou alguma coisa em aberto aí para tirar tua dúvida. Maravilha. Até a próxima, pessoal!